Ainda dentro dessa contribuição que o Lencioni trouxe, há alguma coisa interessante para que eu e você possamos avaliar. Você que me escuta agora e que é líder, ora, você tem um nobre desafio. Liderar é um nobre desafio. E a primeira pergunta que os bons líderes colocam dentro da sua mente é: qual é o motivo pelo qual eu lidero? E eu quero adicionar uma outra pergunta para você. Que impacto você causa nas pessoas que você lidera? Aliás, se eu chegasse para as pessoas com quem você convive, se eu chegasse para as pessoas da tua relação pessoal, vamos começar por aí, as pessoas com quem você convive no dia a dia, na sua relação familiar, pessoal, amigos e família, e perguntasse para essas pessoas: ei, me diz aí uma coisa, como é passar um dia inteiro com ele ou com ela? Qual é o impacto que esta pessoa causa em vocês? O que é que essas pessoas responderiam? Será que o impacto que você causa nas pessoas é o impacto que você ama causar nas pessoas? Difícil liderar com muito prazer e gratificação quando o impacto que eu gero não é o impacto que eu quero gerar. Quando o impacto que eu causo não é o que eu amo causar. Mesma reflexão para o impacto que você causa junto às pessoas com quem você trabalha, como par, mas sobretudo vamos focar aqui neste nobre verbo, liderar, neste nobre desafio, o de liderar. Qual é o impacto que você causa nas pessoas que você lidera? As pessoas saem depois de um dia inteiro de trabalho com você, quer remoto, quer presencial, saem impactadas de que forma? Você devolve essas pessoas para a vida delas em casa, como pais, como mães, como cidadãos, você devolve essas pessoas para o mundo depois de influenciá-las por horas a partir da sua liderança. De que maneira? É a maneira como você intencional e conscientemente quer impactar essas pessoas? Olha, é muito difícil que este nobre verbo liderar seja conjugado de maneira engajadora e inspiradora, que seja, portanto, capaz de pegar um grupo de gente e transformar numa equipe, se você não explicar para você mesmo qual é o motivo para você liderar. E o motivo para você liderar passa pela poderosa reflexão de qual impacto eu desejo causar em quem está ao meu redor, qual é a experiência de passar um dia inteiro ao meu lado. Vejamos, aqui basicamente o Lencioni traz uma muito relevante reflexão. Há pessoas que acreditam que se tornaram líderes porque liderar é um prêmio, uma recompensa. Depois de anos e anos de labuta, depois de anos e anos de intensa dedicação, finalmente ganhei um cargo de líder. É um prêmio, é uma recompensa, é uma honra ao meu próprio mérito. Vai dar muito ruim. Vai dar muito ruim por uma razão, porque olhar este desafio de liderar como prêmio ou recompensa é olhar esta coisa pela perigosa lente do ego. Até porque cada um de nós que é líder ou já foi líder, sabe que a última coisa que a gente lembra é que aquilo é um prêmio, uma recompensa. Liderar não é um prêmio, tampouco uma recompensa. Liderar é uma responsabilidade. É uma responsabilidade maior que eu posso e que eu quero assumir mais do que as pessoas que estão ao meu lado. E quando eu olho o desafio de liderar pela lente da responsabilidade, eu transcendi o ego. E aí, portanto, eu tenho muito mais chance de ser um líder engajado e engajador. Lencioni a esse respeito diz: o perigo de liderar pela razão errada é alto, não apenas para os indivíduos, mas para a sociedade como um todo. Imagine você que horror seria um país mal liderado. Já pensou que terror isso seria?
Uma empresa mal liderada, uma equipe mal liderada, nunca seria boa notícia. Na realidade, aqui a provocação é sobre 2 tipos de liderança. A liderança centrada em recompensa, a liderança centrada em responsabilidade. A definição da liderança centrada em recompensa: a crença de que ser líder é a recompensa pelo trabalho árduo. Portanto, a experiência de liderar deve ser agradável e prazerosa, livre para escolher em que trabalhar e para evitar qualquer coisa mundana, desagradável ou desconfortável. Sabe o que esse tipo de líder costuma dizer? O seguinte: não me traga problema, só me traga a solução. E a desculpa para essa frase é verdadeira. Não, eu quero que as pessoas tenham aqui autonomia, eu quero que as pessoas ajam, eu quero proatividade, eu quero iniciativa. Na realidade, é uma verdade pela metade, porque muitas vezes o que esse indivíduo quer mesmo é prazer, é experiência agradável, é não pôr a mão nas coisas mais chatas. Mas basicamente isso pressupõe renunciar ao importante dever de influenciar, de se envolver. E você vai ver já já que é muito fácil usar a desculpa do eu não quero microgerenciar, eu não quero ser centralizador, para se omitir. Sim, há um importante equilíbrio para se buscar. E quando eu deixo de enxergar o liderar como prêmio ou recompensa para ver isto como responsabilidade, eu começo a buscar esse equilíbrio. E é exatamente o seguinte tipo de liderança: a liderança centrada na responsabilidade. A crença de que ser líder é uma responsabilidade. Portanto, a experiência de liderar costuma ser difícil e desafiadora, embora certamente com elementos de gratificação pessoal. Quando o indivíduo diz para a equipe, não me traga problema, é mais ou menos como dizer para as pessoas, eu não me importo, se virem. Eu deixo de ser até chefe nessa hora, eu não sou coisa alguma. Porque o que eu quero é poder me envolver nas coisas mais prazerosas. Eu mereço, afinal de contas demorei tanto para ser líder, agora eu só quero a experiência mais prazerosa, mais agradável, não quero participar dos comunicados mais chatos e mais desafiantes, não. Ou chama uma consultoria externa, ou chama uma empresa de relações públicas, não, da minha boca não. É basicamente ter um título e renunciar ao dever inerente a esse título. E aí este indivíduo que enxerga este verbo liderar como um equivocado prêmio, ele vai cometer algumas omissões. E essas omissões são 5. Vamos rápido a elas. Os líderes que acham que liderar é um prêmio e recompensa, a primeira omissão que cometem é a omissão de desenvolver a equipe de liderança. Eles deixam de desenvolver o time que lideram. E aí, de novo, com um monte de desculpa verdadeira. Não são crianças, são todos adultos, eu não sou pai nem mãe de ninguém. Então, por isso, você renuncia ao dever de ser coach e mentor do seu próprio time? Não. Não. Eu promovo paradas regulares com a minha equipe para construir proximidade entre as pessoas dessa equipe, para garantir um espírito de equipe, para garantir que as pessoas se conheçam além dos organogramas e dos crachás, para garantir que as pessoas possam compartilhar suas histórias e visões de mundo, para que as pessoas se importem umas com as outras e que elas sintam que trabalhar naquele coletivo é uma oportunidade de crescer como pessoa e como profissional. A segunda omissão, o indivíduo deixa de gerenciar os subordinados e fazer com que gerenciem suas equipes. Então eu nem desenvolvo e nem gerencio diretamente as pessoas que respondem a mim. A terceira omissão, que coisa deliciosa.
ele se omite exatamente nas conversas mais difíceis e desconfortáveis. Ou ele vai delegar para o jurídico, ou ele vai delegar para o RH, ou ele vai delegar para a assessoria de comunicação, mas da boca dele, não. Exatamente. É aquele indivíduo que nos momentos mais cruciais, cadê ele? Onde está ela? Não estão. Não aparecem. Eles dão WO exatamente quando a coisa apimenta, esquenta, quando é preciso falar de mensagens desconfortáveis e inquietantes. Ora, isto não pode combinar com liderar. E a quarta omissão, ele realiza reuniões muito ineficazes. A omissão aqui é de realizar reuniões boas. E aqui é maravilhoso, nós vamos pôr uma lupa e um zoom nisso. Quantas vezes você já não viu um líder falando mal das próprias reuniões que cabe a ele liderar? A ele ou a ela liderarem. Na realidade, aquele fórum é sua responsabilidade, aquele comitê, aquele grupo, e ele vive falando mal das reuniões. E na realidade, aquele é o seu campo de ação. Ali, aquele fórum devia funcionar maravilhosamente, mas é aquele indivíduo que é o líder responsável por aquele fórum o que mais o sabota, o que mais o detona, o que mais o prejudica. Não, isso é uma omissão muito séria. E a quinta omissão, comunicar-se de modo constante e repetitivo com os colaboradores. Ele deixa de fazer isso. Meus amigos, se você não está se comunicando, você não está liderando de fato. E é uma comunicação massiva, intensa. Note só, durante a pandemia de 2020 a 2021, e sobretudo quando ela iniciou ali nos primeiros meses, pós-março de 2020, os líderes precisaram recorrer a canais que antes muitos não usavam, a não ser as organizações maiores e transnacionais que já estavam acostumadas a usá-los, mas no resto várias outras empresas não estavam acostumadas a usar alguns outros canais que precisaram ir numa tal live e se comunicar com a equipe. Quando eu percorro as empresas, sobretudo nos nossos trabalhos de cultura organizacional, as pessoas, os funcionários dizem o momento mais importante durante o início da pandemia, quando a incerteza era aguda, foi quando o nosso presidente, a nossa diretora, a nossa liderança pôs a cara no vídeo e veio conversar com a gente. E passou a fazer isto com regularidade. É bem capaz que você que me escuta agora balance a cabeça dizendo é verdade, isso aconteceu lá na nossa empresa. A pergunta é, por que não acontecia antes? Por que a comunicação antes não era presente, massiva, intensa, repetitiva? E por que nós, de vez em quando, paramos para pensar em abandoná-las? Essas comunicações não deveriam, porque de novo engrossariam o caldo das seríssimas omissões. Então vamos lá, vamos falar de cada uma delas. A primeira omissão, a omissão de desenvolver a equipe de liderança. Neste particular, o Lencioni diz, é preciso trabalhar o fortalecimento do grupo de líderes. E trabalhar o fortalecimento do grupo de líderes como uma disciplina prática e indispensável. Ou aceitar que a organização nunca chegará perto de atingir todo o seu potencial e que os membros do time sofrerão desnecessariamente. Aqui, duas lembranças importantes para você avaliar se eventualmente você corre o risco dessas omissões. Vamos a ela. Item A. Você acredita que se envolver no desenvolvimento da dinâmica interpessoal dos membros da sua equipe é supérfluo ou perda de tempo? B. Você organiza atividades de team building para a sua equipe que são divertidas, mas que ignoram amplamente as conversas desconfortáveis sobre seus comportamentos coletivos. De vez em quando a gente fala de team building, dá até urticária, né?
dá mal-estar, porque a gente lembra alguém brincando de massinha, de Lego, alguém abraçando um montão de árvore, caindo para trás e alguém pegando. Legal! Fizemos uma gincana, corremos juntos pela floresta e, na realidade, aquilo construiu mais confiança. Come por quê mesmo? Pode, no máximo, ter sido um dia super fun, mas não aterrissou em lugar nenhum. Na realidade, as paradas estratégicas que o líder promove para desenvolver o time é para trabalhar aquelas 5 dimensões: confiança, conflito, comprometimento, responsabilização, resultado. A prática das conversas corajosas, ou então é só algo muito divertido. Não estou dizendo que essas experiências não possam ter diversão, mas elas não podem ter só isso. A segunda omissão, como disse há pouco, é a omissão de não gerenciar os subordinados e, no fim, os nossos subordinados acabam omitindo-se do mesmo, não gerenciam suas equipes. A ideia aqui é a seguinte: confiar em alguém não é desculpa para não gerenciá-lo. E ajudar os subordinados a estabelecer uma direção e saber como estão progredindo, isto não é microgerenciamento. Na realidade, para e pensa comigo. Você lidera pessoas muito diferentes umas das outras. Nesse momento que você me ouve, você tem na sua equipe pessoas com um grau de maturidade técnica distinta. Tem gente com alta prontidão técnica, tem gente com menor prontidão técnica. Se você deixa de gerenciar, você deixa de atuar como um bom coach, como um bom treinador, e deixa de ensinar. Você se omite em treinar. E se você não está ensinando, você não está liderando de fato. Eu sinto muito. Um bom líder é, na sua essência, um ótimo coach, um excelente treinador, um coach e um mentor da equipe a dar direcionamento técnico para as pessoas. E note, não é só do ponto de vista da maturidade técnica, é também da maturidade emocional. As pessoas que você lidera estão emocionalmente diferentes nesse contexto. Há pessoas que estão com o tanque emocional cheio, há pessoas que estão com a sua saúde emocional e mental comprometidas. Se você deixa de gerenciar, você deixa de perceber isso. E ao não perceber, as pessoas emocionalmente se envolvem numa vibe, numa vibração, num mood, num temperamento profundamente negativos, e aí não dá para trabalhar clima ou engajamento. Você perdeu a condição de construir engajamento nessa equipe a partir deste momento. Então note, para as pessoas que estão com o sentido emocional mais baixo, que estão sem energia, ao não gerenciá-las, você deixa de apoiá-las. É uma omissão sempre bastante importante. Gerenciar alguém não é uma atividade punitiva, nem um sinal de desconfiança. E não muda com base no tempo de casa ou cargo de uma pessoa. Gerenciamento é o ato de alinhar as ações, comportamentos e atitudes com as necessidades da organização e garantir que pequenos problemas não se tornem grandes. Evitar esta responsabilidade é gravíssima negligência. E aqui vai uma reflexão para você. 3 itens para você pensar se eventualmente você tem cometido essa omissão. Item A. Você acredita que fornecer orientação e treinamento individual ao seu pessoal não está à altura do seu cargo e não vale o seu tempo? Bom, se alguém tiver que treinar a sua equipe, ensinar a sua equipe, que seja uma consultoria externa, que sejam aqueles desocupados do RH, você não. O seu tempo é caro demais para isso. E eu digo que se você não estiver ensinando, você não está liderando de fato. A segunda reflexão, autocrítica. Você acha que deve confiar neles para se autogerenciarem?
E isto significa simplesmente abandoná-los à própria sorte, e a desculpa é: eu gosto que eles sejam protagonistas, que eles tenham proatividade. De novo, uma baita desculpa verdadeira. E C, você justifica não saber o que seus subordinados diretos estão fazendo, alegando que não quer ser um microgestor. Cuidado com as desculpas verdadeiras. Por trás delas, a tua negligência pode custar muito caro para a sua carreira e para a alta performance dessa equipe que você lidera. Terceira omissão: a de promover conversas difíceis e desconfortáveis. Uma das principais responsabilidades do líder é enfrentar questões difíceis e embaraçosas, rapidamente e com clareza, empatia e resolução. De que tipo de questões a gente aqui fala nessa hora? Ora, tudo, desde maneirismos irritantes que você tem dentro da equipe, em um membro da equipe ou outro, até dinâmicas e politicagens interpessoais venenosas. Quantas vezes eu e você escutamos os líderes reclamando de rádio peão, por exemplo? Ora, rádio peão só existe como sinal de um espaço em branco deixado pelo líder e por sua imensa negligência. Só existe rádio peão, fofocas e politicagens num ambiente onde o líder se omite a preencher esse espaço com a sua influência, com a sua presença, com a sua proximidade e com a sua comunicação corajosa. Basicamente, liderar é ter que anunciar o tempo todo coisas difíceis, coisas desafiadoras, nem sempre negativas, mas desafiadoras quase sempre. E não é possível decidir liderar sem enfrentá-las. Ao mesmo tempo, o próprio Lencioni diz uma coisa com a qual eu me identifico, você vai se identificar também. Disse ele: tenho que admitir que não gosto disso, das tais conversas desconfortáveis. E eu costumava ser muito hesitante em fazê-lo, até perceber que segurar e evitar essas conversas era realmente um ato de egoísmo. Eu não estava evitando essas conversas pelo bem da minha equipe, mas pelos meus próprios sentimentos. Nós veremos mais adiante que, basicamente, quando eu deixo de enfrentar as conversas mais desconfortáveis, eu uso uma desculpa verdadeira de que não quero desconfortar os outros, mas na realidade eu estou mesmo preocupado comigo neste contexto. Não deixa de ser um enorme gesto de egoísmo. 2 lembretes importantes. O primeiro deles: você prefere aprender a conviver com os comportamentos difíceis de uma pessoa lá, de toda uma equipe eventualmente, a ter que enfrentar discussão emocionalmente difícil com essas pessoas? Veja só que escolha. Eu prefiro conviver com a coisa ruim e, olha, cuidado, a gente é capaz de se acostumar com aquilo que é ruim. A ter que enfrentar a coisa que é ruim. Ora, como é que isso pode combinar com liderança? E a segunda reflexão autocrítica: você se vê despreocupado com os problemas comportamentais dos seus subordinados diretos, em vez de conversar diretamente com eles? Basicamente aqui é aquele tipo de líder que diz: o importante é o resultado. É mesmo. Isso independente do comportamento. Então o indivíduo pode ter a atitude e o comportamento nefastos que sejam, desde que entregue resultado. Bom, isso pode funcionar por um tempo, porque o indivíduo com um comportamento ruim, mas uma entrega espetacular, ele entrega o presente, mas destrói o futuro. Não é sustentável e, portanto, de novo, reside aí a importante omissão da liderança. Quarta omissão: a omissão de realizar reuniões boas. Veja, as reuniões são o cenário, a arena, o momento em que as discussões e decisões mais importantes ocorrem. O que poderia ser mais importante? Qual é o melhor lugar para observar um líder? Isso mesmo, numa reunião. Olha, se
Vamos falar de alguém que merece ser posto no spot. Este jogador espetacular, Cristiano Ronaldo. Se você quiser avaliar se o Cristiano Ronaldo é um bom jogador, você deveria olhá-lo onde? Andando pelo shopping? Tomando sol na praia? É lá que você vai avaliar a qualidade desse atleta? Não, é em campo, é no campo, é jogando. E o campo do líder é a reunião. Uma das coisas mais falaciosas dentro das organizações é a crítica da crítica da crítica à reunião. Tem que acabar com a reunião, tem que eliminar a reunião. Não, tem que fazer reunião boa. O problema não é a reunião. É mais ou menos como desejar amputar uma perna por causa da unha encravada. Na realidade, não se faz reunião eficaz. Então, eu mesmo como líder sou o maior sabotador dela. Eu ouvi certa vez uma história que quero rápido compartilhar com você. Era um indivíduo que trabalhava numa vice-presidência, a vice-presidência A. E a vice-presidência A era uma certa desafeta da vice-presidência B. Eram dois vice-presidentes que competiam muito entre si e que tinham uma alta rivalidade. Um dia, o funcionário da vice-presidência A foi participar de uma reunião na outra vice-presidência. Quando chegou na reunião, viu uma reunião dinâmica. Uma reunião que começava pontualmente, terminava pontualmente, as pessoas falavam de jeito verdadeiro, se posicionavam com clareza. O líder, ele guiava a reunião garantindo um campo conversacional profundamente saudável, corajoso, útil, produtivo. O indivíduo ficou desorientado e lembra ele que quando volta a participar das reuniões com o seu vice-presidente, com o seu grupo, via ali um vice-presidente que não tirava a cara do celular. Um vice-presidente que dizia, no meio da reunião, desculpa, surgiu um assunto super importante para eu tratar, mais ou menos dizendo que qualquer coisa que ele tinha que tratar naquele instante era mais importante do que aquela própria reunião. E dizia, vão tocando, eu daqui a pouco volto, e não voltava mais para a reunião. Impontual, indisciplinado. Ele mesmo dava WO na reunião e depois passava dias dizendo, fazemos muita reunião, temos que parar de fazer reunião. E o líder é o responsável por patrocinar a eficácia, a excelência, a produtividade da reunião e não sabotá-la. Aqui, duas reflexões autocríticas. A primeira, você se queixa de suas próprias reuniões serem chatas ou ineficazes e deseja o fim delas? É mais ou menos como o Cristiano Ronaldo reclamar do campo de futebol, de que é o campo de futebol que o atrapalha demais para jogar. B, você permite que seu pessoal e você mesmo façam check-out durante essas reuniões? Ou talvez as ignorem de tempos em tempos para um trabalho mais importante? E aí sim, caímos na quinta e última omissão. A omissão de comunicar-se de modo constante e repetitivo com os colaboradores. Moçada, meus queridos alunos, você que me escuta, há muito estudo a esse respeito. O Lencioni cita alguns deles aqui. Você deve ter ouvido essa história de que as pessoas precisam ouvir uma mensagem, às vezes até por 7 vezes, antes de acreditarem que os seus líderes levam aquilo a sério. Até então, desconsideram a informação como mais um discurso corporativo, uma propaganda interna. Você que é pai, você que é mãe que está me ouvindo, sabe que de vez em quando a gente só é obedecido quando a gente fala por 7 milhões de vezes. Na empresa não é tão diferente. De verdade, a antropologia organizacional, a sociologia, a psicologia organizacional, a teoria do comportamento organizacional são pródigas em dizer que as pessoas tomam alguma coisa como decisão e direcionamento depois de ouvirem aquilo repetidas vezes. Não é à toa.
A organização é tão cheia de modismos, né? A organização tem espasmos. Uma hora nós vamos para cá, depois na outra hora nós vamos para lá. Quando as pessoas percebem que aquela direção é uma direção sólida, definida, então elas se engajam naquilo. Eu quero te dar 2 dicas para que você tenha uma comunicação realmente eficaz com a sua equipe. A primeira dica é garantir entendimento. E para garantir entendimento, você repete a diretriz e pede confirmação do entendimento. Como as pessoas vão se engajar naquilo que você espera delas, se elas não entenderam o que você espera delas? Então, a primeira parte da tua comunicação é garantir entendimento. E para isso você usa repetição e pedido de confirmação. Note nos filmes de ação e aventura, tem sempre um sujeito lá no rádio repetindo diretrizes e pedindo um câmbio confirmo. Por quê? Porque é perigoso demais no meio daquela ação que as pessoas não tenham entendido claramente o que é esperado delas. Mas isso é necessário, embora não seja suficiente. As pessoas precisam entender e acreditar. Para que as pessoas, além de entendimento, também acreditem naquilo, naquela tua diretriz, você precisa construir um espaço de segurança psicológica ao seu redor, onde as pessoas possam livremente questionar umas às outras, exercer o tal conflito produtivo que falamos, o bom debate. O ambiente de segurança psicológica é fundamental para que as pessoas possam, inclusive, questionar o próprio líder do porquê da decisão A e não a decisão B. Questionar sem medo de ser julgado, prejudicado por seus pares ou pela própria liderança. As pessoas precisam entender e também acreditar, porque senão não haverá engajamento. A comunicação é chave para promover a motivação e o engajamento da equipe. Repetição, pedido de confirmação e um ambiente seguro onde as pessoas possam questionar o porquê de cada uma das coisas. A razão pela qual um CEO se comunica com os funcionários em todos os níveis é garantir que as pessoas estejam alinhadas, que compreendam o que está acontecendo e onde elas se encaixam no sucesso da empresa. É um processo emocional e comportamental, mais do que transacional e meramente informativo. E requer trabalho real, repetitivo e, às vezes, tedioso por parte do líder. Sim, claro, repetir diretrizes, vamos combinar, não é a coisa mais prazerosa. Mas aí, de novo, é o erro de imaginar que ser líder é um prêmio. Não, é uma responsabilidade. Aliás, o Lencioni tem uma coisa espetacular. Ele diz que todo CEO deveria ser, na realidade, um CRO, um Chief Reminder Officer. É claro que isso não se aplica só ao CEO, mas à liderança, àqueles que têm esse nobre desafio de liderar. 2 reflexões autocríticas antes de concluirmos essa parte. A primeira, você se ressente de ter que repetir, reclamando que sua equipe não escuta e que você tem que repetir? Você é o cara que reclama disso? Segundo, você procura novas mensagens e ideias, novidade pela novidade, para se comunicar porque fica entediado por dizer as mesmas coisas repetidamente, uma denúncia absolutamente inequívoca de que o sujeito continua achando que liderar é um prêmio e não uma responsabilidade. Meus caros, vocês que me escutam agora, a gente encerra esse pedaço com a seguinte ideia. Se pudermos restaurar a atitude coletiva de que a liderança deve ser uma responsabilidade alegremente difícil e altruísta, estou convencido de que veremos as empresas se tornarem mais bem-sucedidas, os funcionários mais engajados e realizados e a sociedade mais otimista e esperançosa. Talvez as pessoas parem de usar o termo liderança servidora completamente porque todos entenderão que esse, de verdade,
é o único tipo válido para se liderar. É a liderança que se encara como responsável e não como beneficiária de um grande prêmio ou de uma recompensa.